Boa noite, pessoal. Vou dar um retorno aí para mim se vocês estão me ouvindo bem. Vou ficar aqui com o fone para que eu não fique... Então, vocês viram aí, a gente tem aí o bate-papo, tem a possibilidade de interagir aí com imagem, né, com câmera. Já está gravando, já gravou, já coloquei para gravar. Estou gravando aqui o chat, depois eu só vou fazer uma edição e vai ficar disponível para vocês. Aqui eu vou só pedir, eu já pedi para alguns, né, quando não estiverem falando, vocês desliguem aí o microfone, coloquem ele no mudo, né, e se quiser fazer uma pergunta, só liga o microfone e fala: professor, vou fazer uma pergunta, a gente espera também, pode fazer a pergunta pelo bate-papo, se vocês quiserem. Eu estou aqui navegando de um lado para o outro aqui no bate-papo. Eu vou compartilhar, assim, a ideia na verdade é tirar dúvidas, né, pessoal, assim, não, o que eu vou fazer agora, eu vou compartilhar aqui o nosso roteiro. Eu estou com todas as telas abertas aqui, eu acho que com quase tudo que a gente compartilhou, né, eu tenho as apresentações, tenho os roteiros, posso acessar os exercícios também, mas eu vou compartilhar inicialmente aqui o guia de estudo com vocês. Eu acho que todos vão ver ele aí. Deve estar compartilhado aí na tela de vocês agora o guia de estudo. Tá aí na tela para todo mundo? Então tá bom, eu tô aguardando. Como é que vocês querem que a gente faça? Porque das outras vezes eu também fui fazendo de medida que o pessoal foi pedindo. Só é importante a gente seguir o guia de estudo. Eu posso começar aqui e ver com vocês se... Cadê o guia aqui? Se pelo guia aqui vocês têm alguma dúvida. Lembra que a primeira parte aí é características e fenótipos, né? Alguém com alguma dúvida nessa parte? Vamos lá, alguém pedindo do fim para o início. Não, mas vamos seguir a lógica do início para o fim, porque aí vai seguindo. Não, Ana Júlia, não é importante, quer dizer, é importante saber sobre... A Ana Júlia pergunta aqui se é importante saber sobre os cientistas e anos das descobertas. Não, quer dizer, é importante, mas não é algo que eu vou cobrar de vocês na prova, não, tá? Então vamos lá, alguma questão aí com respeito à parte de características e fenótipos? Não? A Thaís pergunta aqui: professor, pode dar uma breve explicada sobre fenótipos qualitativos e quantitativos? Posso. Então, o que diferencia os fenótipos qualitativos dos quantitativos? Os qualitativos que são fenótipos normalmente aqueles que a gente coloca em duas categorias, né? Então você tem um indivíduo obeso ou não é obeso, tem a doença, não tem a doença, né? E os quantitativos são fenótipos que eles têm uma distribuição, como a altura, por exemplo, né? A altura como um fenótipo normal. Se a gente chega na sala e olha a altura de todo mundo, a gente mensura todo mundo, nós teremos indivíduos de 1,50 m até 1,80 m. Isso é quantitativo, nós temos uma distribuição. Mas eu posso tratar a própria altura como um fenótipo qualitativo, quando eu digo: olha, esse indivíduo tem nanismo, os outros indivíduos não têm. Então, o que define se é qualitativo ou quantitativo é como você trata. Nesse momento, nós trabalhamos com fenótipos qualitativos quando a gente tem duas categorias, né? Quando se refere à doença, tem a doença, não tem. Lá nas ervilhas de Mendel, por exemplo, a flor é púrpura e branca. A semente é lisa ou rugosa, né?
não tem categorias intermediárias. Nos quantitativos você vai ter uma distribuição dentro dessa cor. Ficou claro aí, Thaís? Beleza. Se não, ninguém tiver mais nenhuma dúvida na parte... Aí é a Miriam. Se eu falo, por exemplo, que um indivíduo é alto e outro é baixo, aí é qualitativo. Você não está medindo, né? Nas ervilhas, ser rugoso é a característica? Não. Rugoso é o fenótipo, né? A característica é a forma da semente. Lembra, o fenótipo é o que caracteriza ou que define a característica, né? Ou as manifestações da característica. Aí essas manifestações podem ser qualitativas ou quantitativas. Então, a característica é a forma da semente. Como que essa forma se apresenta? Rugosa ou lisa, que são fenótipos qualitativos. Tá certo, Miriam? Ó, foi a Fabiane que perguntou. A Miriam perguntou se o alto e baixo seria qualitativo. Isso sim, tratado dessa forma, sim. Altura e peso, quando eu falo só a altura, é a característica. Olha, né, a característica é a altura. Quando eu defino qual é a altura do indivíduo, é o fenótipo. Né? O peso é a característica, mas quando eu digo o indivíduo tem 75 quilos, é o fenótipo dele. Ou quando eu digo o indivíduo, né, obeso ou magro, né, se eu quiser colocar dessa forma, aí é o fenótipo. Beleza, Ana? Beleza, deixa eu ir lá no, no roteiro da prova. Eu só não sei porque tá diferente das outras vezes que eu mexi aqui. Eu não estou conseguindo ter o roteiro na mesma janela do Google, mas à medida que eu vou passando aqui, olha, eu estou agora na página dele, estou movimentando a página. Vocês estão sendo capazes de ver eu mexendo agora? Agora eu fiz uma maneira aqui que agora eu consigo funcionar as duas coisas. Tá, eu estou vendo... Isso. Mais alguma dúvida? Tá tranquilo aí, Miriam? Todo mundo tá vendo aí, eu estou compartilhando a tela do guia de estudo da prova. A Miriam diz que não tá vendo. A Ana Carolina tá ok. Eu acho que era para todo mundo tá vendo aqui, que eu tô com ele aqui. Beleza. Então a gente pode passar para o item 2 aqui do nosso roteiro, que é o cromossomo como unidade física da herança. A altura seria um fenótipo... Não, a altura é a característica, tá? Ela pode ser qualitativa ou quantitativa, depende de como você trata, Gabriela. Se eu falo o seguinte, olha, estou trabalhando com a característica altura, e eu tenho um grupo de indivíduos que eu chamo, olha, esses aqui são indivíduos altos, ou indivíduos com altura normal, e esse aqui é um grupo de indivíduos com nanismo, aí eu estou tratando ela como um fenótipo, como uma característica. A gente fala o seguinte, características com fenótipos qualitativos. Se eu meço todo mundo numa população, eu vou ter uma distribuição de tamanho. Aí eu tenho agora algo que é quantitativo, porque eu tenho uma quantidade certinha para dizer, eu não tenho grupos, né, onde eu coloquei um conjunto de indivíduos e grupos. Nós todos que estamos conversando aqui somos indivíduos com altura normal. Né? Se a gente pegasse um outro grupo de indivíduos com nanismo, por exemplo, seria outro grupo. Aí nós estaríamos trabalhando a altura com a característica com fenótipos qualitativos. Mas se eu olhar a altura no nosso grupo aqui, ele é quantitativo. Né? Porque cada um de nós tem uma medida.
Tá joia? Então eu vou pular aqui para o cromossomo comunidade física da herança. Alguma dúvida aqui? Olha, então aqui, ó, a primeira ideia que eu quero de vocês aqui é que vocês todos sejam capazes de fazer né, de representar a meiose usando os cromossomos a partir de uma célula 2N igual a 2, né? Ou ter aquela representação básica de um par de homólogos, né, que é o que estará, né, eu posso até ir aqui interromper esse compartilhamento aqui e ir para outra apresentação e mostrar isso para vocês. Ou todos que estão aqui no chat agora, tranquilo quanto à representação de um par de cromossomos homólogos, duplicar esse par de cromossomos homólogos, segregar esse par de cromossomos homólogos na meiose 1, segregar as cromótides da meiose 2 e ter os gametas. Isso, né? É aquela que separa os homólogos. Eu vou mostrar aqui, tá bom? Eu vou mostrar aqui só um minutinho aqui então, que eu vou para a apresentação. Eu vou sair dessa janela. É que na verdade eu poderia ter feito tudo aqui. Já estou chegando lá. Só um minutinho. Compartilhar uma janela. Agora eu acho que vai ficar mais fácil aqui agora. Então, um minutinho. Eu vou ter que fazer diferente aqui. Só um minutinho. É que eu tinha feito de uma forma aqui, mas não vai... Não, pera lá que eu vou ter que mudar. Desculpa aí, gente. Desculpa aí, mas eu vou chegar lá. Cadê aqui a minha apresentação? Não, acho que eu fiz. Ai, ai. Putz, desculpa. Não sei o que tá. Ele mudou a versão desse programa e eu tô apanhando dele aqui era o Hangout antes, agora é o Meet e ele mudou, ele não tá deixando eu compartilhar um monte de coisa. Eu vou chegar lá que eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. É que a parte dos cromossomos, né, onde ele duplica. Aqui.
Só um minutinho, paciência comigo aí que eu chego lá. Pronto, agora eu consegui abrir. Agora pronto. Aqui, pronto. Opa, ufa! Estão vendo aí agora? Mariana, não consigo ver nem ouvir, Mariana. Quem está conseguindo ver aí na tela agora? Porque aqui, assim, está compartilhado. Eu não sei se vocês estão vendo pelo celular ou pelo computador, tá? Eu estou vendo que a maioria está aqui. Talvez pelo celular, eu não sei se tem alguém no celular que está com problema de ver, né? Porque eu não sei como resolver aí no aparelho de vocês. Mas o que eu estou mostrando aqui agora é o par de cromossomos, né? Com a dupla, aqui, ó. Estou passando o mouse e mostrando o par de cromossomos de uma célula 2N igual a 2, a duplicação dos cromossomos homólogos, a segregação dos cromossomos homólogos na meiose 1 e a segregação das cromátides. O que é importante isso aqui para essa avaliação nossa? Que vocês consigam correlacionar isso aqui com a segregação igual de Mendel, né? Onde nós temos aqui, ó, um genótipo heterozigoto e nós temos aqui 50% dos gametos com alelo A dominante, 50% A recessivo, que é o equivalente à segregação das cromátides na meiose 2. Então vocês têm que conseguir correlacionar isso aqui, né, e entender. E a gente já poderia avançar até pro final e mostrar o seguinte, que cada uma desses cromossomos aqui, na verdade, é uma dupla hélice de DNA, né? Essa é a segregação igual. E a segregação independente, que é o que está aqui, eu vou aumentar um pouco aqui. Ops, foi zoom demais. Aqui. Então aqui agora vocês têm aqui as duas possibilidades de meiose 2, de meiose 1, desculpa, quando nós temos dois locos em cromossomos distintos, gerando aqui os 4 tipos de gametas quando nós temos um genótipo heterozigoto. Aqui, um cromossomo que está apresentado aqui em preto, né? Aonde você se perdeu, Ana Carolina? Eu volto lá no primeiro. Ó, voltei aqui no primeiro. Que é o objetivo aqui é vocês correlacionarem Mendel com cromossomo, né? Aqui, onde eu estou passando o mouse agora, nós temos aqui um genótipo heterozigoto, a segregação igual, gerando 50% dos gametas, e aqui a segregação dos cromossomos na meiose 1 e a segregação na meiose 2. Lembrando que o que você tem aqui é a duplicação dos cromossomos homólogos, depois a segregação. Se eu vou cobrar esse segundo... Na verdade, o que vocês precisam, na verdade, é entender o que é a segregação independente, né? Se você tem dois locos, seja com a letra A e B ou com nucleotídeos, né, A, G, C, T, que eles estão em cromossomos diferentes, eles vão gerar essas 4 combinações de gametas aqui, né? Vamos imaginar que aqui fosse, ao invés de A maiúsculo e A minúsculo, B maiúsculo e B minúsculo, nós tivéssemos aqui, ó, onde é o A maiúsculo e o A minúsculo, um genótipo CT, por exemplo. E aqui onde é o BB, nós tivéssemos um genótipo AG, para ficar diferente. Aí eu pergunto para você, olha, lembra, CT, né, e AG. Posso até, né, escrever aqui, vou colocar aqui, ó, só para escrever aqui, ó.
Ó, vou pôr aqui um amarelinho aqui. Então eu falei o seguinte, olha, eu tenho um genótipo CT, que é um loco. Vou colocar uma vírgula só para ficar fácil aqui de separar. E o outro genótipo é GA. E eu digo para vocês que isso está em locos diferentes, em cromossomos diferentes. Quais são os gametas que serão produzidos baseado na segregação independente? Olha, todas as combinações de alelos dos dois locos. Lembra que a segregação igual é o quê? Segregar alelo de mesmo loco. Ó. Segreguei C e T. Com G e com A. Lembrando, isso agora não é genótipo. A gente pode até colocar aqui para ficar mais fácil, ó, colocar uma barrinha para dizer que é gameta. Estão em cromossomos diferentes. Aí qual é a outra combinação? C, T, o C com A e com o G. Mariana Galvão está me perguntando aqui, professor, como fica essa segregação quando há o crossing over? Aí nós vamos falar disso depois dessa prova, tá? Nessa prova agora eu ainda não trabalhei com vocês a recombinação e como que isso fica. Até essa prova agora nós estamos ou com um loco num cromossomo ou com dois locos em cromossomos distintos. Tá certo, Mariana? Porque aí vai ter sim. Se você está perguntando, você já sabe que vai ser diferente. Então nós vamos trabalhar isso lá agora depois da primeira prova, tá bom? Então veja que, olha, eu tenho aqui todas as combinações diferentes nessa nota em amarelo que eu coloquei aqui. Né? Todas as combinações de alelos dos dois locos. Isso é segregação independente. Então, Gabriela, o que você precisa saber é isso. Se está em cromossomo distinto, eu vou ter todas as combinações possíveis de alelos de dois locos. Tá bom? Isso é o conceito de segregação independente. E o que garante essa segregação independente? Olha, o que garante essa segregação independente é essa segregação dos cromossomos na meiose 1. É a possibilidade de eu ter esse cromossomo com A aqui e segregando seus cromáticos com B maiúsculo ou esse A maiúsculo segregando com B minúsculo. Isso que está mostrando aqui é uma meiose de um 2N igual a 4, exatamente. 2N, 4 cromossomos, né? Ou 2 pares de cromossomos. Que é o que a gente utiliza nesse primeiro momento para representar essa segregação independente. Ficou claro isso aí, pessoal, da segregação independente? Porque a segregação independente e a segregação igual, se ela vale para o A maiúsculo e A minúsculo, ela vale também para qualquer alelo, né, que a gente tenha representando esses alelos pelas letras dos nucleotídeos, tá bom? Tranquilo aqui na segregação dos cromossomos? Eu volto lá para o compartilhamento do roteiro para a gente... 2N igual a 4, 2N igual a 4 é quando você tem 4 cromossomos. Então, o número 2N de cromossomos em humanos é 46, são 23 pares de cromossomos. Nós recebemos 23 do pai e 23 da mãe. 2N é o número diploide. Né? Todas as vezes que você trabalha com o organismo diploide, a gente representa com o 2N. Então aqui nesse exemplo que está em tela, é um exemplo de um organismo hipotético com 2N igual a 4. Né? Que eu utilizei para representar a segregação independente, que é a segregação de alelos de locos distintos. O que eu estou chamando de locos distintos? Estou chamando aqui o loco A com seus alelos A maiúsculo e A minúsculo e o loco B com seus alelos B maiúsculo e B minúsculo. Né? Mas isso aqui poderia ser, por exemplo, outros dois locos com alelos CT e um outro loco com GA. Ó, todas as combinações de alelos dos gametas. C com G, T com A, C com A, T com G. Isso é a segregação independente. Né? A diferença da segregação vai ser o número...
A segregação igual nem é no número. A segregação igual é a segregação de alelos de um mesmo loco. Vamos imaginar que esse loco que tem os alelos C e T. Se eu pergunto para vocês, olha, aplicando a segregação igual, qual é a proporção de gametas que serão produzidos com cada um dos alelos? 50% de gametas com alelo C, 50% de gametas com alelo T. Então eu segreguei alelos do mesmo loco. O mesmo para o loco GA. Segregação igual gerará 50% de gametas com alelo G e 50% com alelo A. Não é isso? Já a segregação independente é de alelos de dois locos distintos, que é a combinação de C com G, C com A, que está mostrado aqui embaixo. T com G e T com A, todas as combinações possíveis, de dois locos distintos. Melhorou? Podemos ir lá pro roteiro. Então, vou lá. Então, eu vou ali pro roteiro, vou interromper essa... Eu tô deixando vocês verem minha carinha aí, tá? A minha careca, na verdade. Agora eu vou pegar lá o roteiro novamente. Então vamos lá. Pro guia de estudo. Tanta janela que eu abri aqui para ficar com tudo à mão. E acabou que fica... Pronto. Tô com o guia de estudo novamente aqui. Espero que seja ele que está compartilhado com vocês aí. Se for algo diferente, vocês me falam, tá bom? Acho que é ele mesmo que está compartilhado com você. E isso mesmo, Ana Júlia. Posicionar aqui, ó, ser capaz de desenvolver o processo de meiose utilizando dois pares de cromossomo. É tudo isso que nós conversamos. Posicionar alelos de locos diferentes em cada um dos pares de cromossomos homólogos e mostrar a relação da segregação independente como sendo a possibilidade da segregação na meiose 1. É exatamente isso que eu conversei agora com vocês e mostrei lá na figura, tá bom? Podemos ir aqui para o item 3, que é as bases moleculares da herança. A gente chegar lá na variação e na segregação depois. Se alguém quiser perguntar com áudio aí, pessoal, é só ligar o microfone e falar, tá bom? Então vamos lá aqui. Nesse item 3, né, bases moleculares da herança, qual que é o passo? O passo agora é a gente relacionar o que aprendemos lá com Mendel com a natureza molecular da partícula hereditária de Mendel. Então lembra, né, só para colocar em perspectiva do que nós falamos na aula, né, Mendel estabeleceu essa ideia da segregação igual a segregação independente, que depois se verificou que era a segregação dos cromossomos na meiose, que é o que nós acabamos de falar. Mas qual era a molécula, né, que está presente nos cromossomos, né, e que é capaz de determinar os fenótipos, as características estudadas por Mendel? Isso é estabelecido ali entre 1928 e 1942. Nós falamos dos experimentos lá do Griffiths, né, do Avery, McLeod e McCarthy, e do Watson e Crick, em 53, que estabelece a estrutura da dupla hélice, que hoje nós sabemos, olha, o DNA é a molécula da hereditariedade. Então, na verdade, aqui é um pouco mais de revisão, né, do que vocês viram lá na disciplina do semestre anterior, porque a gente precisa disso para que vocês não tenham dificuldade de entender esse conceito de um gene que é transcrito em RNA mensageiro. Então, basicamente, não é que eu preciso que você desenhe o que é uma base nitrogenada adenina, purina, com todos os seus carbonos. Não, não é isso não. Mas que você olhe a estrutura de um desoxirribonucleotídeo, você seja capaz de identificar aquilo como sendo um desoxirribonucleotídeo, né? Que é a unidade básica do DNA, né?
Não precisa saber o conceito, não. O conceito de 5 linhas e 3 linhas é importante, Ana Carolina. Porque isso é o que determina essa origem, a maneira como a estrutura da dupla hélice é estabelecida, né? É uma fita de DNA no sentido 5 linhas pareada com uma fita no sentido 3 linhas, 5 linhas, que é o conceito de antiparalelo. Então, o que define ser 5 linhas? É aquela fita que tem na sua extremidade, né, o carbono 5 linhas no qual está ligado o fósforo. E a extremidade 3 linhas é aquela extremidade que tem a hidroxila ligada no carbono 3 linhas do açúcar. Isso sim, né? Ops. Então isso precisa. Quanto à pergunta da Ana Júlia aqui, né, se você pode relacionar a dupla hélice com a duplicação cromossômica, olha, o que é a duplicação cromossômica? Do ponto de vista de DNA, lógico que a duplicação cromossômica é um processo muito mais complexo do que a replicação, que já é complexo. Porque o cromossomo, além da dupla fita de DNA, ele tem as histonas, que são proteínas em torno da qual a dupla fita de DNA está enrolada. Mas a duplicação cromossômica é relacionada, pode ser relacionada com a dupla hélice, com a replicação dessa dupla hélice. Né? Então, quando você tem naquela figura que eu acabei de mostrar lá atrás, da duplicação do cromossomo, o que nós estamos tendo ali, como cada cromossomo é a dupla hélice, a duplicação do cromossomo é a duplicação da dupla hélice. Então, essa é a relação, Ana Júlia. A dupla hélice, a duplicação cromossômica é a replicação de uma dupla hélice de DNA. É a replicação de uma dupla hélice de DNA. Então, olha, essa ideia do... Vamos aqui. Conhecer os componentes moleculares de um desoxirribonucleotídeo, né? É o fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Conhecer a ligação fosfodiéster, que é a ligação que liga dois nucleotídeos em uma mesma fita de DNA. Né? A hidroxila de uma fita com o fosfato da outra. Entender o conceito de extremidade 5 linhas e 3 linhas, que nós acabamos de falar. Conhecer o conceito de dupla hélice antiparalela, que é esse conceito de uma fita de DNA no sentido 5 linhas para 3 linhas, pareado com outra fita no sentido 3 linhas, 5 linhas. Entender o pareamento de base óxido e cric. A com T, G com C. Adenina com timina, guanina com citosina. A cromatina é o DNA descondensado. A cromatina é a associação de DNA com umas histonas, tá? O grau máximo de condensação da cromatina é quando nós visualizamos a cromatina na forma de cromossomos. Então, assim, não é exatamente correto dizer que a cromatina é o DNA descondensado. A cromatina é esta associação de DNA com proteínas. Quais proteínas? As histonas. Quando a cromatina está no seu grau máximo de condensação, é que nós temos os cromossomos. Tá certo, Mariana? Então nós falamos aqui do modelo de dupla hélice do DNA, né, a duplicação cromossômica, que foi o que nós acabamos de falar. Quando eu falo aqui de replicação do DNA, eu não vou cobrar de vocês, né, na nossa disciplina, né, perguntas relacionadas à replicação do DNA com todos os seus detalhes. Né? Não é objetivo da nossa disciplina. A expectativa é que vocês tenham aprendido isso na disciplina do semestre passado. Mas o que é importante aqui para nós é isso, é que vocês entendam que a replicação do DNA é o equivalente à duplicação do cromossomo. Por quê? Cada cromossomo é uma dupla hélice de DNA. Tá certo? Que é o que está escrito aqui, né? Principalmente ser capaz de correlacionar com a duplicação dos cromossomos. Entendido até aí? Então, ser capaz de escrever uma sequência de DNA no sentido 5 linhas, 3 linhas, utilizando as letras que representam os pares de base. Isso aqui é se você escreve uma fita 5 linhas A, G, C, T, você deve ser capaz de escrever na fita de baixo 3 linhas, né, com a sua sequência complementar. Acho que todo mundo é capaz de fazer isso, né? Não tem problema nenhum quanto a isso, não. Aqui um aspecto importante, né, só para não passar
desapercebido que vocês saibam dizer, olha, que é a DNA polimerase que replica o DNA. Isso é importante por quê? Porque lá na parte de variabilidade nós vamos falar, olha, que a DNA polimerase, a sua, né, o fato dela replicar o DNA e não ser capaz de corrigir 100% dos eventuais erros que acontecem durante a replicação é um aspecto importante para a incorporação de variações no DNA. Então, entender o conceito de par de base, PB, né, eu vou usar sempre, uso isso nos exercícios, na prova. Você tem uma sequência com tantos pares de base, mas o que significa par de base? Né? PB é par de base. É uma que a gente não representa, na maioria das vezes, com um par de base. A gente representa com uma letra só. E a gente sabe que tem a outro nucleotídeo complementar. É muito importante isso. Quando a gente se refere ao DNA, a gente refere em par de base. Quando nós fazemos referências ao RNA, nós fazemos referência ao então, ó, DNA, a referência é par de base, né? RNA vai aparecer como NT de nucleotídeo. Tá certo? Isso é importante que muita gente fala, a gente acaba falando errado, né? Mais alguma coisa aqui? Não, a ideia de genoma, né, que é essas sequências de A, G, C e T's. Deixa eu só pegar aqui meu carregador, que meu computador está acabando a bateria. Que é A, G, C e T's de cada um dos nossos cromossomos é o nosso genoma. Ficou tudo caladinho? Está todo mundo entendendo tudo? Ou será que sumiu todo mundo? Aqui aparece para mim que nós temos, que a turma está aí. Ah, estão aí. A joia. Vamos lá, nós vamos chegar lá, viu, Fausto? No próximo item aqui, Fausto, eu falo do gene. Então, o genoma é esse conjunto aí de 3,2 bilhões de pares de base, né, que é a sequência que está em cada um dos nossos cromossomos. Lembrando, né, esse conceito que o genoma é o conjunto haploide. O que significa isso? É só o conjunto de 23 cromossomos. Então, se cada um de nós, nas nossas células somáticas, temos 2 genomas, temos 46 cromossomos, nós temos 2 genomas. Um genoma que recebemos do pai e um genoma que recebemos da mãe. E o tamanho do genoma humano, né, é algo em torno aí de 3,2 bilhões de pares de base. Então, nós temos nas nossas células somáticas algo em torno de 6,4 bilhões de pares de base. Né? Então, está aqui entender que organismos diplóides como humanos têm em suas células somáticas 2 genomas. Tá, beleza? Então, vamos lá. Organização do genoma humano. Né? O que significa dizer que aproximadamente 2,5% do genoma é codificante? Olha, isso significa dizer que 2,5% são transcritos a RNA mensageiro. É isso que significa, que é a pergunta do Fausto ali em cima. O gene seria a parte codificante? Os genes que são transcritos em RNA mensageiro constituem a parte codificante. Mas por quê? Tem genes que são transcritos em RNAs que não mensageiros? Sim. RNA transportador, RNA ribossomal, né, pequenos RNAs. Hoje, na verdade, tem uma população enorme de RNAs que são transcritos. E a sequência de DNA de onde eles são transcritos nós chamamos de genes também. Por isso que é importante fazer essa definição. Né? A parte codificante representa os genes que são transcritos em RNA mensageiro, que é esse RNA mensageiro que será traduzido em proteína. Porque a ideia de codificante, quando nós falamos do genoma humano, é a ideia de que codifica para proteína, para uma sequência de aminoácidos. Né? Aqui, entender
de maneira geral, qual é o papel dos 97,5% do genoma? A gente nem discutiu muito isso, eu vou falar isso em outras aulas, mas de maneira bem geral, nós temos 2,5% do nosso genoma transcrevendo para RNA mensageiro, 97,5% de alguma forma regulando que esses 2,5%. Ei, Mariana, professor, no texto estava que nem todo exon é codificante. Isso é uma definição em alguns livros, essa parte foi o professor Robert que escreveu, eu não gosto muito dessa definição não, mas aí é porque alguns livros consideram o 5' UTR e o 3' UTR como exon, tá? Porque eles estarão presentes no RNA mensageiro maduro. Tá bom? Mas vamos seguir assim a ideia nossa, discutida na sala, que, olha, nós temos 5' UTR, 3' UTR e temos os exons. Mas o que está lá no texto falando, ó, nem todo exon é codificante, é porque nem todo exon é traduzido. Não é por causa do splice alternativo, tá? É porque no splice alternativo você terá em algum tecido esse exon será traduzido. Ele estará no RNA mensageiro e será traduzido. Isso é porque alguns livros e alguns autores consideram os 5' UTR e 3' UTR como exon. E aí eles, sendo parte do RNA mensageiro maduro, eles seriam exons não codificantes. E o professor, isso foi uma parte que o Robert escreveu e acabou que ficou isso aí. Eu não gosto de tratar dessa forma, tá? Mas ficou claro para você agora? Tá, só me diz aí se ficou claro. Então, algo que é muito importante para essa disciplina nossa, né, e vocês viram isso nos exercícios, é que vocês sejam capazes, né, tenham a capacidade de reconhecer ou mesmo desenhar o que seria a estrutura básica de um gene eucarioto, né? Que é a sua sequência regulatória, né? Nós não, vamos chamar assim, nós não fizemos uma dissecação dessa região regulatória, que tem vários nomes, né? Enhancer, o Tata Box, Cata Box, uma série de sequências, né? O próprio promotor, que é onde a RNA polimerase liga. Não, eu estou chamando tudo de região regulatória, né? Porque o fato é que essa região vai dizer aquilo que eu gosto sempre de falar nas nossas aulas, né? Onde, quando, sobre quais estímulos e quanto daquela sequência de DNA será transcrita em RNA mensageiro, né? Lógico que aí com a atuação dos fatores de transcrição, mas esse é o papel da sequência regulatória. Então vocês têm que ter essa figura, olha, a região regulatória, o sítio de início da transcrição, que é onde a RNA polimerase vai iniciar a transcrição, e aí vem o 5' UTR, os seus exons, introns, 3' UTR e o sítio do fim da transcrição. Aí nós teremos a transcrição do RNA mensageiro primário, né, que é aquele RNA mensageiro que tem 5' UTR, exon, introns e o 3' UTR. A remoção desses introns gera o RNA mensageiro maduro, que é aquela sequência de RNA que tem 5' UTR, 3' UTR e os exons, né? E vai ter o CAP e a cauda poliar. Então aqui, ó, para cada um dos itens você deve ser capaz de explicar de maneira geral sua função, né, na codificação da informação genética. Que é isso que nós acabamos, a gente pode até falar, né? Região regulatória regula a transcrição, o sítio de início da transcrição no DNA marca o início da transcrição pela RNA polimerase, 5' UTR, 3' UTR, a principal importância é na tradução, reconhecimento do RNA mensageiro maduro pelo ribossomo. Exons são as sequências que efetivamente serão traduzidas em uma sequência de aminoácidos da proteína. Né? Os introns, né, é uma importância associada aí sim à possibilidade do splice alternativo, ou seja, você gerar diversidade de proteínas,
né? E o sítio de fim da transcrição marca o fim da transcrição pela RNA polimerase. Tá certo? Fechamos isso aqui? Tá? Se tiver alguma dúvida, é só colocar aí, tá, pessoal? Né, a transcrição do DNA, de novo, é tal qual a replicação, né, eu não vou cobrar de vocês na prova a transcrição com todos os seus detalhes. Né? Lembra que a transcrição a gente pode dividir ela em iniciação, elongação, terminação e colocar, né, pois dá para fazer um monte de coisa aqui na transcrição. Mas o mais importante para nós aqui na genética é que vocês entendam que a transcrição é o quê? É o processo a partir que tem uma maquinaria enzimática aí, onde a enzima principal nesse processo é a RNA polimerase, onde a sequência de DNA será transcrita no RNA mensageiro. Aqui, nesse caso, nós estamos trabalhando com RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro será traduzido em uma proteína. No que diz respeito à transcrição, um aspecto importante para nós, é algo até que nós discutimos bastante na nossa última aula, é o conceito da fita codificante e da fita molde, né? Porque isso é importante porque nós trabalharemos sempre com a fita codificante de DNA. E vocês viram pelos exercícios que a gente acaba chamando essa fita codificante de DNA de RNA. Você olha na sequência, não tem uracilo aqui, e eu estou chamando isso aqui de RNA. Então, a não ser que seja pedido, né, que você utilize a uracila para fazer uma sequência de RNA, a gente fará a tradução, né, do RNA mensageiro a partir de uma sequência de DNA codificante. Isso está claro para todo mundo, né, que está aí escutando? São os 17 aqui agora. Né? Isso é importante, quer dizer, aquela sequência... Porque o que acontece com frequência eu, né, passo uma sequência, eu peço para que vocês escrevam uma sequência de DNA codificante de 5 linhas para 3 linhas, aí alguém vai lá e transcreve o RNA mensageiro a partir dessa sequência. Essa não é a fita molde, ela é a fita codificante. Se você quisesse transcrever, você teria que fazer a fita complementar a essa, e essa sim seria a fita molde. Tá bom? Então isso aqui é o importante aqui. Então, descrever as diferenças do RNA primário com o RNA maduro, a gente já falou, né? A presença dos introns no RNA primário e a ausência deles no RNA maduro. A ideia de usar as sequências do GenBank é algo importante também, né? Então, professor, pode perguntar. Quem que está na linha? É o Fausto. Pode falar, Fausto. As perguntas estão chegando para você, as perguntas escritas? A última que eu cheguei... rapaz, é porque na verdade eu estava aqui na Mariana. Agora que eu subi aqui. É porque chegaram algumas. Não, mas sabe por quê? Tava automaticamente subindo e agora parou. Mas eu tô subindo, eu vou olhar aqui. Tá, deixa eu repassar todas aqui. Obrigado, Fausto. Nada. Desculpa, pessoal, é que eu não tava passando as perguntas aqui e agora eu perdi aqui. Ele não estava subindo. Mas a Ana Júlia perguntou: professor, dentro dos 2,5 ainda tem a divisão do que codifica para RNA mensageiro e para outros, certo? De maneira geral, Ana, isso aí é um debate, mas pode considerar que a gente não sabe ainda nem ao certo quanto que é codificante para RNA mensageiro. Mas fica esses 2,5 como que codifica para proteína. Tá? Vamos considerar que esses 2,5 é o que codifica para RNA mensageiro. O Fausto pergunta aqui se a sequência promotora não vai ao RNA. Não, a sequência promotora, de maneira geral, fica fora do RNA mensageiro, primário ou maduro. Professor, o DNA de cada cromossomo é diferente? Sim, de cada cromossomo. E mesmo dentro dos cromossomos homólogos, ela é diferente, não é idêntica. O cromossomo homólogo, vamos pegar o cromossomo 1. O cromossomo 1 que você recebeu do seu pai e o cromossomo 1 que você recebeu da sua mãe, eles são homólogos, mas eles têm sequências diferentes. O que eles têm é que as mesmas sequências que transcrevem para RNAs mensageiros, mas dentro dessa sequência vão ter as variações. Agora, o cromossomo 2 é completamente diferente do seu cromossomo 1.
Porque o que caracteriza cada um dos cromossomos é a sequência de nucleotídeos. A região regulatória é a mesma que a promotora? Nós estamos chamando tudo de sequência regulatória, tá? Nós estamos colocando a sequência promotora dentro da sequência regulatória, mas você pode dividir as sequências regulatórias em um monte de sequências. Promotor, tatabox, catabox, um monte de outras, CF1, tem um monte de sequência que você tem ali dentro que você pode dividir. Para nós aqui, a gente deixa só como sequência regulatória, porque o que nós queremos saber é o seguinte: variações em qualquer uma dessas sequências vai interferir na transcrição do RNA mensageiro. Os fatores de transcrição se ligam no promotor? Os fatores de transcrição se ligam em várias sequências, né, dessas catabox, tatabox, sequências específicas para cada um tipo de fator de transcrição. Então você tem a sequência onde liga o receptor de vitamina D, sequência onde liga o receptor de estrógeno, por exemplo. Elas estão todas dentro da sequência regulatória, não exatamente no promotor. Na verdade, o que elas vão fazer, esses fatores de transcrição? Eles vão posicionar a RNA polimerase no promotor. Quem vai de fato ligar na região promotora, né, ela é chamada de promotora porque é a promotora da transcrição. Quem se liga na região promotora é a RNA polimerase. Tá? É a RNA polimerase. E esses fatores de transcrição vão se ligar em outras sequências ali na região regulatória. A região regulatória ou o sítio de fim estarão no RNA. Os nucleotídeos que representam a região de início da transcrição e de fim da transcrição, elas estarão lá no RNA mensageiro, mas a região regulatória, de maneira geral, não. Então, o que você precisa, Ana, o que precisa saber sobre o CAP e a cauda poliar? Que são sequências que estão presentes na extremidade 5' e 3' do RNA mensageiro, importante para a estabilidade do RNA. Só isso. A cauda poliar e o CAP faz parte só do RNA maduro? Só do RNA mensageiro maduro. Professor, o que seria uma sequência consenso na transcrição? São as... Porque quando você pega as sequências regulatórias, você tem sequências que variam, né, entre indivíduos. Aí você faz a consenso, aquilo que seria a média de todas essas sequências. Então, na transcrição, são as sequências onde se ligam os fatores de transcrição. Aí a gente fala de sequência consenso. Então, um tatabox, ele é uma sequência consenso. Um catabox, ele é uma sequência consenso. Aí você falou aqui, o Fausto, que o cromossomo homólogo possui a mesma sequência de pares de base, as mesmas sequências de códons. Eles são homólogos. Falar que eles têm a mesma sequência de códons, provavelmente não, porque eles vão ter variações, né? A maioria dos nossos genes tem variações, né? Muitas variações que não têm implicação em variação fenotípica, tá? Eles são homólogos, mas não são idênticos. Então, dizer que se eu for lá e sequenciar todos os exons de um determinado gene do seu cromossomo 1 e eu vou comparar essas sequências, eu certamente vou encontrar diferenças. Por quê? Você tem um cromossomo que recebeu do pai e da mãe, né, que são variações que algumas podem ter consequência na transcrição ou na tradução e outras não. Então eles não são idênticos, mas são homólogos, têm os mesmos genes. Afirmar que teria a mesma idêntica sequência de códon, não. O RNA mensageiro primário que chama, Fausto. O RNA mensageiro, antes de se tornar maduro, é o RNA mensageiro primário. Ele é antes do splice, tá? Antes do splice. RNA mensageiro primário. 5' UTR, exons e introns e o 3' UTR. RNA mensageiro maduro. 5' CAP, né, que é uma 5-metilguanosina. 5' UTR, exons né, contíguos e o 3' UTR e a cauda poliar. Repetindo, RNA mensageiro primário, 5' UTR,
exons, introns, 3' TR, RNA mensageiro maduro, 5' CAP, 5' TR, exons, 3' TR, cauda poliar. Pronto, venci as perguntas aqui. É porque não estava subindo, agora eu estou de olho aqui nelas. Aqui. Eu estava falando antes do falso chamar a atenção para as perguntas, né? Que só voltem lá nas figuras daquele estudo do GenBank que nós mostramos, porque se eu utilizar na prova alguma questão com sequências de DNA, eu vou utilizar a estrutura. Então, na última aula nós mostramos lá como, né, ver rapidamente a numeração das posições. Acho que ninguém tem dúvida disso aí não. Se alguém tiver, me pergunta aí. Né? Lembrando que quando eu falo de GenBank é a maneira como eu tenho sempre trabalhado as sequências na aula com vocês. Então, o número à direita, né, na nossa folha nossa direita, blocos de 10 e 6 blocos por linha de 10 pares de base. Aqui quanto ao splice nós já falamos muito, né, a respeito, que está relacionado com o RNA primário e maduro. Então você tem que ser, o splicing é a remoção dos introns, né? O spliceossomo é o complexo que remove esses introns. Saber qual a parte da sequência do RNA primário que é importante para o processo de splice, que são as bordas exons e introns, ou os sítios aceptores e doadores, que é a mesma coisa. Né? Ter um conhecimento básico sobre o processo de splice alternativo, que é, na verdade, a remoção alternativa de exons. Né? Então, você tem um gene com 3 exons. Você pode utilizar o exon 1 e 2 e 3, ou utilizar os exons 1 e 3. Aí esse é o splice alternativo. E que sugere as variantes de splice. Né? Então vou para a pergunta aqui do Fausto, só para ter certeza. Então, em uma meiose, teremos 2 pares de células iguais, 2 que vêm do genoma do pai e 2 do genoma da mãe. Não, quando você tem a sua meiose, pensa bem, na meiose em humano, você tem 23 cromossomos, 46 cromossomos, 23 pares. Durante a meiose, você vai gerar o quê? Você vai duplicar esses cromossomos. Esses 46 vão se tornar 92. Durante a meiose 1, você vai ter uma segregação independente entre esses cromossomos. Então você tem várias possibilidades. E aí você vai gerar agora gametas com 23 cromossomos. O que vai acontecer é que nos seus gametas você vai ter combinações de cromossomos do seu pai e da sua mãe, que você recebeu do seu pai e da sua mãe, diferentes. Né? Então essa que é a consequência lá da meiose. Agora, quando você tem a união dos gametas para gerar um novo indivíduo, aí sim você tem um genoma vindo do pai e um genoma vindo da mãe. E ainda tem o crossing over. Não, eu nem tinha falado do crossing over. O crossing over ainda é mais um mecanismo de gerar mais embaralhamento ainda. Né? Você embaralha os cromossomos quanto à origem deles. Primeiro, na verdade, você faz o crossing over, depois você ainda embaralha quanto à origem. Né? E ainda acumula. Vamos voltar na ordem. Durante a replicação, você incorpora erros no DNA. Durante o crossing over, você embaralha essas variações entre as cromátides homólogas e depois você ainda embaralha os cromossomos quanto à origem, né, do seu pai e da sua mãe. Então, você gera, isso é uma máquina de gerar diversidade, na verdade. O que são esses sítios aceptores e doadores de splice, Mariana? São sequências, né, de 6 pares de base que estão nas bordas dos exons e introns, onde o spliceossomo vai se ligar no RNA mensageiro e vai remover os introns. Então, variações nessas sequências são importantes porque elas comprometem a remoção dos introns. Né? Sequência consenso, Gabriela, não é algo que você precisa preocupar muito não, mas sequência consenso é quando eu vejo uma determinada sequência nas sequências regulatórias, tá? E eu olho essa sequência em diferentes organismos e falo, olha, a sequência consenso é essa. Ou seja, aquela que eu vejo mais nos seres vivos que existem no planeta. Né? Isso é o que chama de consenso. Uma sequência consenso
lá nas regiões regulatórias é o Tata Box, por exemplo, né? Que é essa sequência de TAT ou CTAT. Né? Essa aqui é a sequência consenso. Que para nós aqui não é importante, tá? Quer dizer, não que ela não seja importante, mas para nós aqui entenda que essa sequência consenso está lá dentro das sequências regulatórias. Variações nessas sequências comprometem a transcrição. Todo mundo entende esse conceito aí de splice alternativo, né? Onde um gene, ou seja, uma sequência de DNA gera diferentes RNAs mensageiros maduros. Essa é a consequência do splice alternativo. E se gera diferentes RNAs mensageiros maduros, gera diferentes proteínas. Esses diferentes RNAs mensageiros maduros é o que nós chamamos de variantes de splice. E as diferentes proteínas que são traduzidas dessas variantes de splice é o que nós chamamos de isoformas das proteínas. Tá? Tranquilo? Então a tradução é importante, né, que vocês consigam olhar a tabelinha de código genético que vai estar lá disponível para vocês na prova, né, e entender que a tradução é um processo levado a cabo dentro dos ribossomos, né, associados aí ao RNA mensageiro e ao RNA transportador, né, que no final é o que a gente chama de síntese proteica. Na verdade, quando nós falamos de tradução, o que nós estamos falando é da síntese de proteína. Você fala, tal molécula aumenta a síntese proteica, né? Ou vocês vão aprender em microbiologia, ou provavelmente já aprenderam, né? Que alguns antibióticos bloqueiam a síntese proteica. Mas como assim bloqueia a síntese proteica? Na verdade, o que nós estamos falando é que eles bloqueiam a tradução, né? Como é a tetraciclina, se eu não estou enganado, que bloqueia o ribossomo das bactérias, impedindo que haja a síntese proteica. Ela está bloqueando a tradução, né? Então, o que eu preciso de vocês aqui, né, nessa parte até a tradução, é que vocês sejam capazes de, né, escrever uma sequência de gene ou observar uma sequência de DNA e a partir daquela sequência de DNA, vocês escreverem para mim um RNA mensageiro primário e maduro e a sequência de aminoácidos que é traduzida a partir daquele RNA. O RNA maduro, Fabiane, é o RNA que é traduzido nos ribossomos e com os RNAs transportadores. Só lembrando, né, todo o RNA mensageiro maduro é traduzido? Não, só aquela porção do RNA, né, que refere-se aos exons. Só que no RNA mensageiro maduro, essa será uma sequência contígua, né? Exatamente, pós-splicing, né? Que será uma sequência que irá do códon de iniciação ao códon de terminação. Isso é importante, né? Então lembrar que a região que é efetivamente traduzida lá no RNA mensageiro maduro, ela começa com um códon, né, no RNA, que é AUG, e lá no final um códon de parada, que pode ser o UAG. Se nós tivermos com a sequência de RNA codificante, é um ATG e um TAG. A cadeia de RNA para a gente fazer deve ser equivalente à fita molde? Não, ela é complementar à fita molde. E o RNA tem a mesma sequência da fita codificante, só que onde você tem uma timina, você tem uma uracila. Exatamente, trocando T por U. Trocando T por uracila, timina por uracila. Então, você for escrever uma sequência de né, que foi o trabalho que vocês fizeram lá, na nossa disciplina, foi escrever uma sequência de um gene, lembrar sempre que o primeiro códon do primeiro exon é um códon para metionina, né, é um ATG. E o último códon do último exon é um stop códon. Mas tem que escolher um entre os três. Eu me lembro sempre só do TAG, ou no RNA UAG.
Podemos ir aqui, né? Estamos quase lá no final. Professor, o telômero é formado por alguma cauda poliar? Não, o Ebert, o telômero é uma outra sequência, tá? Uma sequência de 6 nucleotídeos repetidas. Né? Lá não transcreve para proteína, é outra história. A gente vai falar do telômero mais para frente. Mas ele não tem nenhuma relação com cauda poliar ou UTR, tá? Então nós entramos aqui nas variações, né? Então na aula nós falamos sobre as espontâneas. Posso explicar assim, Miriam. Mas vamos então, eu já vou chegar lá então. As variações induzidas espontâneas. Só lembrando o seguinte, para essa nossa prova, né, nós estamos trabalhando com 2 tipos de variações. As substituições de um nucleotídeo e as inserções e deleções, de 1, 2 até 3 nucleotídeos. É isso que nós vamos trabalhar. São só esses tipos de variações que acontecem no genoma? Não, mas nós vamos ver as outras variações na próxima rodada de aulas, né? Então nós começamos com essas. As substituições, as deleções, elas são espontâneas ou induzidas. As espontâneas, o processo de replicação do DNA leva a acúmulo de variações no nosso genoma, né? Então você tem as variações espontâneas. As induzidas são variações que acontecem pela a exposição do nosso genoma a agentes físicos ou químicos, né? Então, por exemplo, um exemplo de um agente físico, né, que leva a uma mutação induzida, né? A radiação ultravioleta do Sol é um agente físico que leva a acúmulo de variações no nosso DNA. Então, por exemplo, por que aqueles profissionais que trabalham com radiologia tem que lá usar o seu colete com chumbo, né? Tem que ficar com um dosímetro para medir a quantidade de radiação que eles têm? Por causa do risco que a radiação tem para as mutações, né? Um agente químico que leva a variações induzidas no DNA, por exemplo, químicos que tem no cigarro, por exemplo, né? Então nós vamos falar das substituições. Aí é que é o seguinte, as substituições, eu chego lá já, tá, Fabiane? E também Miriam, já chego lá. As substituições, né, de um nucleotídeo para outro. Vocês têm que saber aqui o que é uma transição, uma transversão. Está lá no nosso texto. Transição de mesma base química, ou seja, de purina para purina ou pirimidina para pirimidina. E a transversão de bases químicas distintas. Quem são as purinas? Adenina e guanina. Quem são as pirimidinas? Timina e citosina. Então, se é uma substituição de T para C ou de C para T, é uma transição. De A para G ou de G para A é uma transição também, né? Todas as outras vão ser transversões, tá certo? Então, isso aqui está aqui, ó, classificar os SNPs quanto às bases substituídas. Aí vamos aqui, Miriam, a diferença de polimorfismo e mutação. Ainda, tá? Eu já não gosto dessa separação. Eu gosto de chamar tudo de variação. É variação na sequência de DNA. Mas, normalmente, alguns livros-textos, sobre os livros-textos de genética que estão aí no plano de ensino, vão separar a mutação como variações no DNA que causam doença e polimorfismo, variações que não causam doença. Basicamente é isso, tá? Eu não gosto disso. Isso é uma definição antiga, quando a gente conhecia muito pouco de variações no genoma humano, tá? Eu gosto de usar o termo seguinte, variação. Então, nós temos variação. E aí que tipo que é essa variação? É uma substituição do tipo transição ou transversão. Se ela acontece dentro do exon, ela é com sentido ou sem sentido. Se ela é com sentido, ela é sinônimo ou não sinônimo. Ou se ela acontece dentro do exon e não muda aminoácido, é silenciosa, tá? Mas de maneira geral,
Tá? Eu não vou te perguntar isso para vocês, obviamente, porque eu não gosto dessa definição. Tá? Mas eu vou trabalhar sempre com a ideia de variação. E eu gosto do termo mutação como processo, né? Mas a gente usa muito como consequência. Quer dizer, eu tenho aqui uma mutação no gene, mas na verdade mutação é o processo, é o que leva a aquela variação, que pode ser patológica ou não patológica, que pode não ser neutra, que é o que a gente fala quando a variação não tem impacto nenhum, tá bom? Mas de geral, muito texto coloca isso para responder a sua pergunta. Quem define polimorfismo e mutação normalmente chama polimorfismo de variações que não levam à doença e mutação, variações no DNA que levam à doença. Professor Rinaldo, não usa essa definição, prefere trabalhar com o conceito mais moderno que está nos artigos científicos de variação no DNA e aí descrever o que essa variação faz, tá bom? Quer dizer, eu não estou falando que eu uso isso porque eu inventei, eu uso isso porque é como se apresenta nos artigos mais recentes e não nos livros, tá? Fabiane, então vamos pensar, se você quer saber em cada região, nós temos que saber o que cada região faz. O que faz a região regulatória? Regula a transcrição. Então, variações na região regulatória de um gene, aí falando região regulatória é ampla, né, como a gente explicou lá atrás, vai impactar na transcrição. Como? Ou fazendo que haja, exatamente, comprometem a transcrição, ou fazem que tenham mais transcrição ou menos transcrição, ou abole completamente a transcrição naquele tecido. Ou faz com que aquele RNA mensageiro comece a transcrever. Mas como que eu sei isso, professor? Não, aí eu tenho que te dizer. Cada variação dessas, os pesquisadores têm que ir lá estudar e entender o que ela acontece dentro daquele tecido, naquele gene, tá? Na região 5' UTR e 3' UTR. Normalmente, quando você tem variações nesses genes, não é comum você ter variações nesses genes, nessas regiões, desculpa, associadas às doenças mendelianas, não é, tá? Você tem um comprometimento na tradução. Doenças mendelianas na ordem, principalmente variações dentro dos exons, ou seja, comprometendo a sequência de aminoácidos na proteína. Depois, isso varia de gene para gene, mas vai ficar entre sequência regulatória e sídio de splice. Aí depois, eventualmente, pode apare' aí um 5' UTR, 3' UTR, tá? Agora, não há a menor dúvida. Doenças mendelianas ou fenótipos mendelianos, as variações mais frequentes são aquelas presentes dentro de exon. E aí, lembrando, variações dentro de exons, elas podem ser silenciosas, quando muda o códon, mas não muda o aminoácido. Podem ser com sentido, né? Muda o códon e muda o aminoácido. Se essa mudança for para aminoácido de natureza química distinta, não sinônimo. Se for de natureza química idêntica, sinônima. Ou sem sentido quando é um códon de terminação. Então, tem uma variação dentro do exon, muda o códon, leva um códon de terminação. Aí você tem todo o universo das variações que interferem no splice. Variações que interferem no splice pode acontecer na borda exon-intron, ou seja, dentro do exon ou dentro do intron. Então você pode ter uma variação silenciosa dentro do exon, ou seja, muda o códon, não muda o aminoácido, mas que interfere no splicing. Tá? Ah, mas como que eu sei isso, professor? Alguém tem que te contar essa história, mas você tem que saber que isso pode acontecer. Né? Muda a proteína, vai mudar a proteína também. Então, até na aula nós discutimos isso, né? Quer dizer, toda mudança uma mudança silenciosa não muda a proteína. Não, depende. Se for uma substituição silenciosa que muda o códon, muda o aminoácido, não tem mais nenhuma consequência, ok. Mas, eventualmente, uma substituição silenciosa acontecendo dentro do exon, obviamente, pode levar a uma alteração de splice. Aí vai mudar a proteína. Tá? Então nós temos que estar nesse contexto. Saber que, olha, o fato é que substituição silenciosa pode sim levar a uma alteração na sequência de aminoácidos da proteína. Tá certo isso aí? Acho que isso a gente cobriu um monte de coisa aqui. Mas mesmo se for um códon, ainda muda a proteína? Muda a proteína. Pode mudar, né, Miriam? Mas aí é aquela história. Tem que estar contextualizado. Né? Olha,
Então é uma substituição num códon, do ponto de vista de aminoácido, ela não muda o aminoácido, mas ela interfere no splice. Como? Retém o intron no RNA mensageiro maduro. Aí você vai um RNA mensageiro maduro com o intron. A maquinaria de tradução, ela não separa se é intron ou se é exon, ela vai traduzindo tudo. E o que acontece é que quando você começa a traduzir um intron, logo tem um stop codon, aí você gera uma proteína truncada. Tá certo? Então, acho que aí ficou bom, né? Aí tem a deleção ou inserção, que vai ter em termos de regiões os mesmos impactos, né? Mas o Herbert, desculpa, Herbert, você tinha feito essa pergunta lá em cima e eu acabei passando batido. Professor, não tem enzima que repara. Você tem toda uma maquinaria, você tem diferentes sistemas de reparo dentro do genoma humano. Mas esses sistemas de reparo não funcionam 100%. E você, inclusive, tem doenças genéticas gravíssimas quando eles não funcionam de jeito nenhum. Um exemplo é a progeria, que é aquele envelhecimento precoce, indivíduos com 10, 12 anos aparentando ter 40, 50, né? Aí mas ela não funciona. Como assim, Fabiana? Você não tem progeria, não. Progéria, né? Ai. Tá mais fácil eu. Então, essa maquinaria, ela funciona, né? Assim, agora, ela varia quanto ela funciona em cada um de nós, mas algo que não compromete, ela gera mais diversidade, né? Agora, ela não pode ser 100%, até porque a base da nossa evolução é acumular mutações no nosso DNA, né? Senão nós ainda éramos uma bactéria lá atrás. Então, esses bilhões de anos acumulando variação que permitiu que nós chegássemos aqui, né? Foi esse acúmulo de variações no nosso genoma que permitiu, de alguma forma, que nós tivéssemos, exatamente, é o preço da evolução, né? Tem um pesquisador, né, é uma frase do Teodosio Dobzhansky, que é um geneticista russo, até teve passagem pelo Brasil, trabalhou muito com Drosophila melanogaster, ele fala, né, as doenças genéticas é o preço que a gente paga para continuar evoluindo, né? Porque o que você está vendo das doenças genéticas é a variação no DNA no curto prazo, uma geração, né? Agora, essas variações no longo prazo de muitas gerações é a nossa adaptação às condições adversas do mundo, do planeta, né? Para tornar novas espécies, com isolamento, isso tudo, tá certo? Respondi a sua pergunta, Weber? Eu acho que sim, né? Então, um aspecto importante das inserções e deleções, as inserções de um nucleotídeo, né, no exon. Aí aqui nós estamos falando de exon, porque se vai mudar a janela de leitura é dentro de exon, porque a janela de leitura é algo que está relacionado à tradução, é a maneira como a maquinaria de tradução decodifica a informação no RNA mensageiro maduro, ou seja, de 3 em 3 nucleotídeos, cada 3 nucleotídeos, ou seja, cada códon um aminoácido. Se você retira um nucleotídeo ou insere um nucleotídeo nesse RNA mensageiro, lembrando sempre que aqui nós estamos falando de inserção e deleção, no RNA não, né? A inserção e a deleção é lá no DNA. Só que quando você tem a transcrição, essa deleção também está presente no RNA mensageiro. E aí você tem a mudança na janela de leitura. Nós vimos que essa deleção de 3 nucleotídeos, né, se for uma deleção que é equivalente a um códon, nós vamos ter só a remoção de um aminoácido, né? Então, a janela de leitura é a maneira como você lê uma sequência que está sendo traduzida. Então, se você pega uma sequência de um exon qualquer, e você vai lendo de 3 em 3. Isso é uma janela de leitura. Se você desloca um nucleotídeo, você passa para uma segunda janela de leitura. Se você desloca mais um, você está na terceira janela de leitura. Se você desloca mais um, você volta para a primeira janela de leitura, né?
Então são 3 janelas de leituras que você vai ter, que você pode ter numa sequência, né? Que é como você lê de 3 em 3 aquela sequência de RNA mensageiro maduro, ou aquela sequência que realmente será codificada de aminoácidos. Isso aqui é a janela de leitura, né? Num sentido de tradução, você tem 3 janelas possíveis. Lógico que só uma será traduzida e traduzirá os aminoácidos de maneira correta. Mas quando você deleta um nucleotídeo ou insere um nucleotídeo, você muda completamente essa janela de leitura. Tá claro aí, Fabiane? Qualquer coisa eu tento de novo. O mais importante é que vocês sejam capazes de ter uma sequência, né? Não preciso nem dizer isso, lógico que vai ter uma pergunta dessa lá. Eu vou ter uma sequência que ou vocês escreveram ou eu coloquei para vocês. E se tiver uma inserção, uma deleção, ser capaz de mostrar que mudou a janela de leitura e que mudou os aminoácidos que foram, né, traduzidos. Sempre que insere ou deleta, muda a janela de leitura. Sempre que insere um nucleotídeo ou deleta um nucleotídeo dentro do exon, muda a janela de leitura. Muda a janela. Muda a janela. Né? Porque... E você pode fazer isso muito simples, Ana Júlia. Você escrever lá bloquinhos de 3, aí você tira uma letra. Pô, como que acontece isso agora? Tiro 2, como que acontece? Tiro 3, como que acontece? Aí você vai vendo como que é a mudança. Só não muda se inserir 3. Exatamente, se você inserir 3. Se você inserir 3 entre 2 códons, né, Fabiane? Porque se for uma inserção de 3 no meio de um códon, aí pode bagunçar. Entendeu? Então você tem um códon, né? Eu não sei se eu tô na imagem aqui. Tô, né? Tô aqui. Você tem 3 aqui, 3 aqui. Se inseriu entre esses 3, é mais um aminoácido. Mas se eu inserir 3 aqui dentro desse códon, eu baguncei esse códon aqui, né? Aí muda de novo a janela. Ei, Herbert, essa maldito corretor, né? Eu falei, coronel, onde apareceu o coronel aqui? Se tirar 3 bases, né, um códon também muda a janela de leitura, né? A não ser que essas 3 bases sejam equivalentes a um códon, aí não muda a janela não, tá? Você vai ter um nucleotídeo deletado, um aminoácido deletado na proteína, né? Aí essa deleção de 3 vai depender de como é retirado esses 3 nucleotídeos, né? Eu mencionei na nossa aula a remoção do códon do delta F508 no CFTR, que é o gene da fibrose cística, né? Lá você tem um códon removido, deletado. Você tira um aminoácido, só que nesse caso específico leva a doença. Tranquilo até aí, pessoal? Então, chegando ao final. É algo que assim, que está aqui no, né, meio no, que a gente falou muito, acho que é bem tranquilo, mas vamos revisar aqui. Quer dizer, tudo que nós escrevemos lá em cima com A maiúsculo e A minúsculo, se eu identifico para vocês quais são os alelos, né, de uma determinada substituição, vocês serem capazes de, ou seja, montar o genótipo, fazer segregação igual, segregação independente, né, os gametas, quais seriam os descendentes, né? Se eu disser para vocês, olha, eu tenho uma variação no gene com alelos C e T, eu tenho uma mulher homozigota CC e um homem homozigoto CC, existe a possibilidade deles terem filhos heterozigotos? Não, né? Eles vão produzir 100% dos seus gametas com alelo C, 100% dos seus filhos com genótipo homozigoto C. Eu não mencionei isso lá em cima, tá? Mas eu estou contando que esse vocabulário está tranquilo para todo mundo. Alelo,
genótipo, homozigoto, heterozigoto, homozigoto dominante, homozigoto recessivo. Eu espero que não tenha nenhuma dúvida nesses termos, né? Porque esses termos que eu vou utilizar para montar as questões. O conceito de heterogeneidade alélica e heterozigoto composto. Agora eu postei o vídeo. Todo mundo conseguiu assistir o meu vídeo, não? Porque eu fiz uma navalhada na primeira vez e eu não consegui postar. Achei que eu tinha postado, mas não postei. Mas está postado lá. Foi algo que a gente discutiu bastante na nossa última aula, né? Quem esteve lá, eu pelo menos saí assim com a ideia de que todo mundo tinha entendido. Posso? Ser capaz de explicar e representar em duplo ciclo de DNA variações heterozigosas compostas, que foi todo o exercício. Estou guardando, se alguém tem alguma dúvida, né? Enquanto isso eu vou falando aqui. Essa última parte tá aqui, na verdade, não é? Uma dupla fita e uma variação heterozigota composta. Deixa eu achar aqui um exemplo aqui, Fabiane, que eu te mostro aqui, ó. Eu vou fechar esse. Deixa eu ver se eu acho aqui ele aqui. Que eu vou colocar por aqui que vai ficar mais fácil. Só um minutinho. Eu vou interromper aqui e vou ler. Eu tô com ele aberto aqui, eu já vou achar ele aqui. Só um minutinho. Tantas janelas abertas aqui que... Não, tá fácil, tá fácil. É nosso último exercício. Tá carregando aqui. Aqui, pronto. Então eu vou compartilhar aqui.
Aí, apareceu aí na tela? Vamos ver aí, Fabiane. Ah, agora tá lá. Custei, mas consegui chegar. Né? Então, esse aqui, na verdade, é os 4 cromossomos que nós tínhamos lá na nossa pergunta lá, né? Então, você tem aqui duas posições variáveis, essa aqui primeiro, estou passando a seta, espero que vocês consigam ver, G para A, e essa de baixo aqui, que é de C para T, né? Então, isso é uma dupla fita, cada um desses, 1, 2, 3, 4, é uma dupla fita. Então, na verdade, eu pergunto, olha, qual seria a configuração aqui que nós teríamos um heterozigoto composto? Seria o 1 e o 4. Mas por que, Rinaldo, que é o 1 e o 4? Mas porque esse aqui eu teria um cromossomo, que é esse número 1, onde o RNA mensageiro transcrito a partir desse cromossomo teria o alelo G. Ah, não, aqui é o alelo A é o recessivo, né? Desculpa. Então é o 2 e o 4. Então tá aqui o 2 e o 4, que é o alelo A aqui nessa primeira posição e o alelo T aqui na segunda posição. Esse seria um heterozigoto composto. Por que ele é heterozigoto composto? Porque eu olho aqui nesse aqui, ó, ele é qual o genótipo dele aqui? Vixe, eu tô fazendo bagunça toda aqui, pera lá. Pera lá que eu tô fazendo bagunça, Fabiano. G para A, C para T. Não, então, vamos lá. Apaga tudo, esquece tudo. O heterozigoto composto aqui é o 2 e o 3, né? Genótipo AG, genótipo CT, né? Esse é o heterozigoto composto. Porque se eu olho essa posição aqui, esse genótipo para a primeira posição é heterozigoto AG e esse aqui é heterozigoto CT. Só que aqui nessa primeira posição nós temos um alelo recessivo, que é o A, e aqui nós temos o alelo recessivo T no segundo cromossomo. Então aqui nós temos o heterozigoto composto de 2 alelos recessivos em cromossomos distintos, que é o A nesse cromossomo e o T nesse cromossomo, mas em posições diferentes, dentro do mesmo gene. Isso é muito importante lembrar, quando a gente está falando de heterozigoto composto, nós estamos falando de variações acontecendo dentro de um mesmo gene, né? Só que em posições diferentes. Ah, mas por que um gene tem variações em posições diferentes? Olha, esse é o conceito de heterogeneidade alélica. Exatamente, muda o local, que muda a posição dentro do gene. Normalmente, heterozigoto composto são variações dentro de exon. Né? Assim, eu pelo menos desconheço alguma descrição, nunca passei por nenhum artigo ou coisa que o valha, mostrando heterozigoto composto com variações em posições diferentes. Já vi variações em exon e borda de exon intro, isso eu já vi, tá? Mas são variações dentro do mesmo gene em posições diferentes. Tá claro isso aí? O recessivo será sempre o que substitui. Então a nomenclatura é sempre essa. C para T, quem será? Não é que é o recessivo, tá, Miriam? Não é que é o recessivo. Pode ser o dominante também. Porque se eu falo, vamos olhar essa variação aqui mesmo, ó, 320 C para T. Hipoteticamente, eu digo que essa variação está associada a um fenótipo com padrão de herança dominante. Então, eu estou dizendo que o alelo T é dominante. Tá certo? Então, você poderia colocar a sua pergunta de forma diferente. O alelo que vem depois aqui, o G, por exemplo, no seu exemplo, ele é sempre o alelo que está associado ao fenótipo, né, do qual eu estou me referindo. Ou você pode colocar, ele é sempre o alelo, né? O pessoal usa muito na genética o alelo derivado. Você tem o ancestral e o derivado, né? Mas para nós aqui, como a gente vai trabalhar sempre nesse momento com fenótipos patológicos, é o alelo que está associado à patologia, tá? Ele pode ser recessivo ou pode ser dominante, tá?
Aí vai depender do padrão de herança que nós estivermos trabalhando. Ficou claro isso, pessoal? É que isso é importante, né? Não é só o recessivo. Deixa eu voltar lá para aquela última parte para a gente fechar. Porque vocês têm que dormir cedo, né? Eu também tenho que dormir cedo. Dormir sim, Ana Carolina, tem que dormir. Tem que dormir, senão como é que faz? Aqui nessa parte de heredograma eu preciso de vocês o seguinte, olha. Que vocês saibam desenhar os heredogramas, tá? Vocês saibam... Não, você tá sonhando com genética, tá bom, né, Júlio? É uma boa disciplina para sonhar. Poderia ser pior. Você poderia estar sonhando com bioquímica. Poderia ser pior. Deixa eu ver o que mais aqui que você poderia estar sonhando. Tem muita coisa aqui para você sonhar aqui, viu? Esses livrinhos aqui atrás. Esse aqui ó, é um livro bom para sonhar. Ó. Como, né? Como que a ligação do seu cérebro faz você ser o que você é. E aqui fala muito da importância do sono. Mas vamos voltar para a nossa matéria aqui. Então vocês têm que saber aqui desenhar os heredogramas com seus símbolos, né? Ou interpretar esses heredogramas. Lembra lá, eu preciso que vocês... Lógico, hoje alguém colocou uma postagem lá na nossa sala no Google, né? Que é questão das heranças e tudo mais. Assim, é só o heredograma típico, né? O que caracteriza um heredograma com herança autossômica típica? Eu preciso ter um heredograma muito grande, com um número grande de indivíduos, para que eu possa identificar que o número de homens e mulheres afetados é semelhante. Que é o que difere da herança ligada ao X e ligada ao Y, mesmo mitocondrial. Eu terei uma diferença considerável entre o número de homens e mulheres afetados. Lógico, se for herança ligada ao cromossomo Y, só homens afetados, né? A herança ligada ao cromossomo X, se for dominante, nós teremos mais mulheres afetadas, se for recessiva, mais homens. Lembra que eu fiz lá no quadro na nossa sala, uma tabelinha? Todos os tipos todas as possibilidades de cruzamento entre homens e mulheres com diferentes genótipos do cromossomo X, né? Lembrando que homens é hemizigoto, não homozigoto, heterozigoto. E nós mostramos isso, né? E vocês serem capazes nesse heredograma, né, de representar os genótipos, seja utilizando a letra A, maiúsculo e A minúsculo, ou principalmente os alelos moleculares, que é o que eu chamo as variações do DNA, né, dentro do DNA. E aí sim, montando os genótipos homozigotos, heterozigotos, isso tudo. Na verdade, se fosse todos esses tópicos que estão aqui dentro dessa parte aqui, são tópicos que nós tratamos anteriormente, né? Só que você integrar isso aqui tudo com A, G, C e T. Se você consegue fazer isso tudo com A, ó, e B, ou A maiúsculo, A minúsculo, você consegue fazer isso com A, G, C e T. Exatamente, herança influenciada, aí é influenciada pelo sexo. A gente não tratou disso ainda, Webert. Sim, tá relacionado a hormônios, esse tipo de coisa, né? Por exemplo, você pega a própria altura, né? Você tem um componente influenciado pelo sexo. Você vai ser a média da altura dos homens é maior do que as mulheres. Não que você não tenha mulheres tão altas quanto mais alto dos homens, mas a distribuição é que a altura média das mulheres é menor do que a altura média dos homens. Isso aí é influenciado pelo sexo, porque isso tem a ver com hormônio. Essa discussão ela é tremenda. Assim, só para falar, esse cara aqui, o Kevin Mitchell, né, eu acompanho ele no Twitter,
tem tido uma discussão muito grande, porque, lógico, assim, sobre essas características que são diferentes entre homem e mulher, né? Então, muitas vezes acaba que você tenta dizer, olha, não há diferença entre homens e mulheres em vários aspectos, mas é o que ele defende e os dados acabam mostrando, sim, mas é a diferença que quando você pega a média, né? A média, isso é na média, mas não significa que você tem mulheres tão altas quanto mais altos os homens, mas na média elas têm altura menor. Isso tem a ver com o processo evolutivo, com uma série de aspectos que cada característica que tem essa diferença que você vai discutir. Então isso é influenciado. Não precisa ter medo não, viu, Ana Carolina? Tá tudo tranquilo. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que é isso. Só saber se vocês têm mais alguma pergunta. Ô, Fabiane, boa vontade e esforço, você consegue a nota para aprovar na minha matéria. Entendeu? É tranquilo. Entendeu? É tranquilo. Tranquilo. Aqui é boa vontade e esforço do professor e principalmente boa vontade e esforço dos alunos, a gente vence. Vitória, a Clarissa não resolveu o exercício integrador lá na aula, não? Se ela não resolveu, eu posso fazer o seguinte: amanhã eu gravo um vídeo resolvendo o exercício e posto para vocês. Só me confirma se ela não resolveu, porque acho que ela tinha combinado comigo que ela... Mas é exato, tem na live passada, eu resolvi ele na live passada. Aquela live, as outras duas lives, se vocês navegarem por elas lá, tem muitas questões lá. Vai navegando um pouquinho, que acha? Talvez eu vou procurar e tentar editar lá e recorto e coloco só ele. Eu não acho que é na do semestre passado. Eu vou tentar fazer isso. Tá? Identificar lá dentro onde é que tá e eu edito. Mostrar sua mesa, Caroline. Que beleza. Eu fico feliz. Vocês estão esforçados, estão estudando. Isso é importante, né? Lembre de uma coisa, estudar não é fácil. Não é fácil, tá? Não é fácil. Dói a bunda, dói a cabeça, mas é recompensador. Lá no futuro vocês vão olhar e falar, olha, valeu, né? E a minha disciplina nem vai ser a mais difícil que vocês vão estudar ao longo do curso, né? Nem vai ser a mais difícil, nem vai ser a mais complicada, nem vai ser a mais trabalhosa. Mas vai dar tudo certo. Ó, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou deixar um tchau para vocês dormirem e estudar. Beleza? Então eu vou desligar. Tá bom? E aí qualquer coisa, se vocês tiverem outras dúvidas que ficou, podem postar lá no Classroom, tá? Eu tiro a dúvida para vocês lá, tá bom? Então um abraço, até quinta.